Se Deus é amor, por que então ordenou o extermínio de homens, mulheres, crianças e animais? Para dar uma resposta correta, é necessário abordarmos sobre valores morais e deveres morais. Valor moral é o mérito de uma determinada ação, ou seja, se ela é justa ou injusta. Por outro lado, o dever moral está ligado a uma obrigação, ou seja, o que deve ser feito. Logo, deveres morais devem ser baseados nos valores morais. Contudo, identificar se um valor moral é justo ou não nem sempre vai ser algo simples. Por isso, é preciso conhecer o contexto. Vamos a um exemplo. Suponhamos que um avião foi sequestrado e tem como alvo um edifício com 500 pessoas, e você é aquele que está responsável por tomar a decisão de abater ou não o avião. E então, qual atitude você tomaria? Sacrificaria a vida de 100 pessoas para salvar a vida das 500 pessoas no edifício? Ou então permitiria a morte de todas elas, incluindo a tripulação e os passageiros do avião? Apesar do dever moral indicar o lógico a ser feito, o resultado da ação resultaria na morte de pessoas, e isso dificulta visualizar essa ação como sendo um valor moral correto. Mas aí entra o contexto, que é preservar a vida da maioria das pessoas. E assim sendo, essa atitude é caracterizada como um dever moral. Dado o exemplo, vamos voltar ao contexto do tema central do vídeo. A ordem de Deus para exterminar nações inteiras tem o mesmo princípio. Nós sabemos que o pecado é um vírus mortal que leva as pessoas à morte. Podemos então entender a ação tomada por Deus. Os habitantes dessas nações cometiam todo tipo de depravação que se pode imaginar. Pais tinham relações sexuais com seus filhos, irmãos da mesma forma. Havia incesto e orgias entre familiares, adultérios, relações sexuais coletivas forçadas, relações com crianças, animais, e tudo isso era generalizado. Além de ímpios, esses povos eram completamente idólatras, ao ponto de queimarem vivos os próprios filhos, em sacrifícios aos deuses pagãos. A ordem de Deus tinha como propósito evitar que o seu povo, escolhido para viver longe do pecado, fosse contaminado pelas práticas dessas nações. Qualquer sobrevivente seria um risco para toda a nação de Israel. Homens e mulheres poderiam contaminar os israelitas com suas práticas sexuais e religiosas. Os sobreviventes poderiam vingar seus entes no futuro, e os animais poderiam profanar o culto a Deus, pois eram utilizados para práticas sexuais e rituais pagãos. E a prova de que isso poderia acontecer é o fato de que realmente aconteceu. Os israelitas foram rebeldes com Deus e decidiram poupar algumas pessoas. A consequência foi que, com o passar dos anos, esses remanescentes contaminaram os israelitas com suas práticas, se multiplicaram e oprimiram a nação de Israel. Como consequência, a nação foi se desviando dos caminhos de Deus, enquanto os povos ao redor se multiplicavam. Séculos depois, toda a nação pereceu. Sem sombra de dúvidas, os povos exterminados tiveram a chance de abandonar as suas práticas antigas, como realmente alguns fizeram e foram preservados. Mas, infelizmente, a maioria optou pelo pecado, ou seja, escolheram a própria morte. Com base nessa linha de argumentação, alguns poderiam sustentar que a pena de morte ou mesmo a neutralização imediata de criminosos seria uma maneira de prevenir que os mesmos oprimissem os cidadãos de bem e multiplicassem essas atitudes na comunidade, e que isso estaria de acordo com o pensamento bíblico. Porém, podemos considerar dois pontos importantes. O primeiro é que somente Deus pode fazer um julgamento perfeito, pois é o conhecedor do futuro. O segundo é que essa prevenção já ocorre através da prisão. No mais, Deus julgará o mundo com justiça no tempo certo. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.